Gente, boa tarde. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês são mais crentes do que são educados. Boa tarde foi baixinho, mas graça e paz, olha lá. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Falar sobre teologia bíblica é de fato uma coisa que enche o nosso coração. Num evento com o Luiz Saião, isso se torna ainda mais significativo. Eu lembro de quando eu estava no seminário. Eu tinha aula com o professor Saião, eu tinha aula com o professor Stephen Kirchner, um para o Antigo Testamento, outro para o Novo Testamento, e volta e meia eles comentavam, sabe o que acontece? Falar de teologia bíblica no Brasil não chama tanta atenção, a gente tenta falar disso nas conferências, trazer esse tipo de tema para os congressos, mas o pessoal que organiza já fala, mas se fizer isso, não vai chamar gente, não vai ter gente para ver, teologia bíblica é jogada para escanteio, e a gente ouviu isso várias vezes quando eu estava ali no seminário, e realmente, quando a gente olhava para os congressos, os temas eram outros, que não teologia bíblica propriamente dita. No máximo, você ia ter um convidado dentro de um congresso com algum grande tema, que era um convidado da área bíblica, o tal do biblista. E geralmente, quando não era o professor Saião, que é um excelente orador, era a palestra que o pessoal falava, não sei, as coisas mudaram. Para mim, assim, é muito bom ver esse salão cheio, para conversar sobre o que o texto bíblico tem a dizer. A mim ficou a difícil missão de falar a respeito da teologia bíblica aplicada ao cotidiano, aplicada ao dia a dia. E esse tema apresenta alguns desafios. O primeiro deles diz respeito ao BTD de hoje como um todo, que é a teologia bíblica aplicada, e a gente tem uma espécie de pressa para aplicar as coisas. Como o Zé trouxe para a gente na primeira palestra, a teologia bíblica ela nos ajuda a navegar por uma narrativa que vai de Gênesis a Apocalipse, trazendo para a gente uma espécie de linha condutora sobre como enxergar quem é Deus, o que é o mundo, como ele funciona. E quando você tem uma narrativa, aplicação é uma palavra traiçoeira. Por quê? Bom, porque transformar uma narrativa em algo prático exige matutar, exige pensar, exige intelecto, exige tempo, exige você olhar para aquela narrativa, ter certeza que você entendeu, dormir um pouquinho com ela, amanhecer no dia seguinte, pensar, é isso mesmo? E aí você vai me dizer assim, tá, Vitor, mas espera aí, nem tudo no texto bíblico é narrativa, tem coisas que são mais práticas, que a gente consegue aplicar mais diretamente. Isso daí é porque você gosta da academia, dos estudos de humanas, e esse pessoal é contra o pragmatismo. Mas tem trechos na Bíblia que são mais fáceis. O livro de Provérbios, por exemplo, é mais fácil. Eu não estou ali contando uma história. Tem dicas práticas para a vida, de sabedoria no livro de Provérbios. E eu diria para você, é verdade. Embora o livro de Provérbios seja a exceção, no meio da regra, eu queria te convidar então, para abrir o texto bíblico no livro de Provérbios, capítulo 26. A gente vai ler o versículo 4. Provérbios 26, 4. Uma regra de sabedoria bastante interessante para o cotidiano dos dias atuais. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que você, na verdade, não se torne tolo como ele. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo
como ele. Tem muita gente tola falando coisa por aí? Mais no Twitter ou mais no Instagram? Não, não precisa. Parece sábio isso aqui, né? O cara está lá falando uma tolice, olha, responde não. Se você se engajar numa longa discussão com alguém tão tolo quanto esse cara, sabe quem é o tolo? Você. Então como que a gente aplica essa passagem? Alguém falou uma bobeira na internet, não precisa ser na internet, pode ser na sua frente. Ou quem sabe num livro, você cometeu a bobeira de ir lá comprar Vitor Fontana e Marcos Botelho, ontem Esponja Minha Peneira. Alguém falou uma bobeira, não dá engajamento. Olha só, olha os provérbios atuais até os dias de hoje. Não dá engajamento para o cara. Viu, Vitor? Era fácil. É só ler e aplicar. Vamos ler o versículo seguinte. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Acho que a gente vai ter que ler, entender, dormir com esse negócio. Amanhã a gente vê o que a gente fala para quem era tonto. Ou será que o tonto sou eu? E aí quando você fica diante desse tipo de texto, é inevitável pensar, será que eu mesmo, nas minhas ansiedades, no meu afã de resolver os meus problemas de maneira muito rápida, será que não sou eu mesmo o tolo? Será que não sou eu mesmo o tonto? E o grande lance da teologia bíblica é esse aqui. Seja ela para o cotidiano ou para qualquer outra coisa. A teologia bíblica, diferentemente de outras abordagens, que também são válidas de como se fazer teologia, ela permite que o próprio texto bíblico traga para nós as perguntas que deveriam ser feitas. Espera aí que eu vou repetir isso para ficar mais fácil. Quando você tem a grande divisão no mundo pedagógico, didático do ensino teológico, entre teologia bíblica e teologia sistemática, de maneira bem simplificada, a diferença entre essas duas coisas é a seguinte: teologia sistemática, eu tenho uma série de perguntas que eu vou fazer para o texto, para a tradição, para a filosofia cristã, e a partir de um argumento bem elaborado eu vou responder essas perguntas. Como o ser humano é salvo? É uma pergunta que, respondendo a partir de uma perspectiva bíblica, com um viés filosófico cristão, você chega a uma resposta e você está fazendo o quê? Sistematizando e produzindo uma teologia sistemática. Como o ser humano é salvo? Se você quiser uma discussão entre luteranos e calvinistas, em que ordem ocorre o trabalho da salvação, a Ordo Salutis, é peculiar da teologia sistemática. A teologia bíblica funciona de um outro jeito. Você vai para o texto bíblico e na medida em que você lê o texto, você se pergunta que tipo de questões o texto está levantando. É diferente. Foi mais ou menos o que a gente acabou de fazer aqui. A gente leu o texto e pensamos numa questão a respeito da tolice. Pô, no nosso cotidiano, está cheio de gente tola, às vezes a gente mesmo. Vale a pena responder? Mas quem trouxe essa questão não fui eu, não foi você, quem trouxe essa questão foi o texto. De bater o olho no texto, essa questão aflorou diante de nós. Aí depois a gente lê o segundo versículo, a gente fala assim, opa, tem uma outra questão aqui. Não ser muito afoito ao tirar conclusões. Tá aqui. O autor do texto bíblico está querendo isso. Ele está te provocando. Quando ele fala um negócio e depois ele fala outra coisa logo na sequência, o que ele está fazendo é te provocar. E o texto bíblico é maravilhoso nisso. Saiba que o texto bíblico ele trabalha com provocações. Ele quer te tirar da zona de conforto, ele quer que você... Sabe quando você lê um texto e você fala, nossa, isso daqui está estranho? Muitas vezes é porque o texto bíblico quer que você ache estranho.
Uma das coisas que nos atrapalha muitas vezes é uma leitura muito solene do texto bíblico. Santarrona ou santarrã, sei lá. Sabe uma coisa assim? Não, isso aqui é um texto sagrado. Jamais teria humor. Jamais teria sarcasmo. Ironia. Não. Pois é, cara, aqui o texto está querendo que você inclusive dê uma risada, como a gente deu junto. É só ler e rir. E você fala assim, caramba, você está brincando comigo. Um pouco tá. Ele está dizendo para você assim, tem questão que é complicada, que não dá para você ler o texto e sair desse texto com 5 dicas práticas para ser um respondedor bem-sucedido de idiotas. Não vai ter 5 lições práticas aqui. Tá? No fundo, o texto está dizendo para você o seguinte, olha, uma certeza a gente tem, existem tolos falando coisas. Tolo falando tolice, isso existe. Agora, se você vai responder ao tolo e se engajar numa discussão que te torna tão tolo quanto ele, ou se você vai se calar para evitar isso, ou se você vai responder porque essa tolice aí, o cara não pode ir embora para casa achando que ele está certo, essa é uma decisão que você vai ter que pensar e tomar. Você vai ter que refletir e saber que os riscos associados à decisão que você vai tomar são esses aqui. Veja que o autor de Provérbios aqui, o proverbialista nesse caso aqui, ele não está te dando um manual de certo e de errado. Faça isso ou aquilo. Ele está te oferecendo um conjunto de riscos. E a partir desse conjunto de riscos, algumas orientações a respeito de como proceder diante desses riscos. Mas aí, aí é com você. Então, ser afoito demais, buscar 5 regras para ser bem-sucedido em qualquer coisa que seja, esse tipo de comportamento diante da teologia bíblica, a teologia bíblica ela te esmaga. Se você vai com esse tipo de mentalidade para ela. Porque na medida em que você permite que as questões do próprio texto aflorem para fora dele, e cheguem e batam em você, você fala assim, caramba, não é que o mundo é um negócio complicado? Não é que seres humanos são coisas complexas? Nossa, gente, é difícil, né? Davi era complicado, olha só. Então, esse é a primeira grande coisa, grande desafio que a gente tem, é aplicar sem sucumbir ao pragmatismo. Aplicar na medida em que a gente se permite conviver com as vezes que o texto bíblico manda a gente sentar e pensar. Senta ali e pensa um pouquinho. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é que também, como o Fábio trouxe, como o Zé trouxe, fazer teologia bíblica é perceber que o texto bíblico é recheado por histórias que contam uma grande história. Fazer teologia bíblica, falar de teologia bíblica é descobrir qual é a teologia, as afirmações a respeito de Deus que nascem a partir do texto na medida em que a gente conta a história. O problema é que quando a gente faz teologia a respeito de histórias, ou melhor, quando a gente faz teologia a partir de histórias, é comum que a gente queira reduzir as histórias à teologia que a gente já tem. A gente olha para as histórias, a gente já tem noções pré-concebidas a respeito de quem Deus é, de como Ele age, de como Ele faz as coisas, e principalmente a respeito do texto bíblico e de como ele funciona, e a gente espera que a história se comporte de uma determinada maneira e dê para a gente um conjunto de lições depois disso. Exemplo,
para que você entenda o que eu estou querendo dizer. A gente olha para a história de Davi adulterando com Batseba, mandando Urias para o fronte de batalha. Urias morre no fronte da batalha. A gente conta a história e depois a gente diz: não seja como Davi, hein? Será que é isso? Se for isso, a história de Davi, ela não é mais impressionante nem mais sagrada do que qualquer fábula de Esopo, do que a história dos 3 porquinhos ou um conto de Hans Christian Andersen. Você conta a história, qual é a moral da história? Havia 3 porquinhos que disseram para a mamãe: queremos sair de casa, mamãe. E a mamãe disse: vocês podem, mas sejam porquinhos trabalhadores e responsáveis. Então eles saem de casa e o primeiro constrói uma casa de palha e vai se divertir, porque rapidamente foi capaz de construir a sua casa. O segundo constrói a sua casa de madeira e vai se divertir, porque rapidamente conseguiu construir a sua casa. O terceiro, então, chamado Prático, desculpa gente, eu não lembro o nome dos 2 outros, mas a gente lembra daquele que é o bom exemplo, certo? E o Prático, então, que é diligente, responsável, planejado, constrói uma forte casa de tijolos. E então o lobo vem e assopra a casa do porquinho que construiu a casa de palha, e a casa vai embora. Ele assopra a casa de madeira vai embora. E aí eles vão, se escondem na casa de tijolos, e quando o lobo percebe que não consegue entrar na casa de tijolos, ele sobe pela chaminé, mas eles já tinham esquentado um caldeirão ali embaixo na chaminé, ele cai no caldeirão que está quente, e por aí vai. Essa é a história dos 3 porquinhos. Moral da história: seja como Prático. Seja diligente, seja planejado, seja esforçado, seja trabalhador. Formiga e a cigarra. Não seja como a cigarra, seja como a formiga. Deus não quer preguiçoso em sua obra. É legal para ensinar criança, mas chega uma hora que você faz 12 anos. E com 12, isso já não dá conta. Exceto se a gente quiser ser crente de 12 anos para o resto da vida. E aí a gente se filia numa igreja que trabalha com a perspectiva da cigarra e da formiga, chama isso de excelência, finge que isso é evangelho e diz que expõe o texto bíblico. E abusa de você até não poder mais, porque afinal de contas Deus não quer preguiçoso em sua obra. E a gente sacraliza a lógica da formiga e da cigarra, e o evangelho e o texto bíblico, deixa para lá. Então quando a gente pega e fala assim, queremos fazer teologia bíblica aplicada ao cotidiano, necessariamente esse cotidiano precisa fazer com que o texto bíblico nos liberte das nossas ideias pré-concebidas a respeito do mundo, a respeito de Deus, a respeito de como o próprio texto bíblico funciona. Se você está lendo a Bíblia e está o tempo todo concordando, desculpa, você virou Deus. Você não está lendo a Bíblia, você está lendo aquilo que você já acredita. O texto bíblico precisa te confrontar em alguma coisa, cara. Precisa te desconfortar em algo. A gente precisa aprender que o texto bíblico nos desafia e nos mostra que ele não funciona como a gente queria que ele funcionasse. E isso é um baita de um desafio para todo mundo. Para quem acabou de começar na jornada da fé e para quem está prestes a se encontrar com o Senhor. É um desafio constante. E aí eu entro nessa parada chamada cotidiano. Porque a teologia bíblica, ela diz muito a respeito dele próprio,
do cotidiano. Não é Bíblia, mas é pelo menos mais provocativo intelectualmente do que a cigarra e a formiga. É Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Estou percebendo o padrão de repetição aqui? O Chico, mas o Chico é de esquerda, Vitor. Não me interessa o que o Chico é. Se você quer entender conceitos de maneira simples, se o Chico já escreveu sobre isso, provavelmente vai te ajudar. Porque o cara é brilhante, independentemente de eu concordar ou discordar dele a respeito das opções que ele tem a respeito de mundo. O que ele está fazendo com uma música que se chama Cotidiano? Ele está imprimindo uma cadência, um ritmo e também uma letra que complementa isso, e uma métrica na hora de fazer a poesia, que faz com que tudo se repita sem se repetir. Que te dê uma noção de que é música e as coisas estão variando, existe uma linha melódica, e te dá essa impressão de você entrar numa cadência repetitiva, e realmente muitas coisas se repetem, mas vão mudando nos detalhes. Então ele conta a história dessa mulher que de manhã te beija com um beijo de hortelã, que na hora do almoço te beija com a boca de feijão, que depois na medida em que o dia vai avançando, diferentes são os sabores do beijo dessa mulher, e no cotidiano ele encontra beleza. É tudo repetição, mas sempre tem um beijo diferente. Cotidiano diz respeito àquilo que acontece todo dia, o tempo todo, e que parece um tanto monótono, e o tempo todo a gente fazendo a mesma coisa. Mas eu e você sabemos que no cotidiano, em que, pelo menos você que trabalha, que é trabalhador e que não vive às custas de ninguém, acorda mais ou menos no mesmo horário todos os dias e faz mais ou menos as mesmas atividades todos os dias, e provavelmente faz percursos parecidos ou idênticos para o seu trabalho, e volta do seu trabalho mais ou menos pelo mesmo percurso, só que no caminho inverso, e você cria essas repetições habituais, só que nessas repetições habituais, cada dia é um novo dia, as coisas acontecem de maneira completamente diferente umas das outras a cada dia. Isso é cotidiano. E por isso que é brilhante na música do Chico. O cara conseguir captar isso num poema e trazer isso para um jeito de fazer música é uma coisa intelectualmente excepcional. A gente não precisa gostar e nem concordar com a ideologia do cara. Reconhecer o que o cara faz bem é bom e faz sentido. O texto bíblico fala bastante disso. E essa questão do cotidiano, ela aflora do texto bíblico com uma certa facilidade na medida em que a gente avança pela leitura. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Escuta, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com tudo que você tem. É uma das passagens mais relevantes de todo o texto bíblico. Jesus recapitula essa passagem como sendo uma parte daquilo que resume toda a lei. Paulo faz isso também. A literatura rabínica faz isso. Essa passagem, ela continua dizendo o seguinte: escreve isso na batente da porta, no batente da porta. Escreve na testa, nos seus braços, e conta isso para os seus filhos ao longo do caminho. O que o autor bíblico está fazendo aqui? O que Deuteronômio está fazendo aqui? Ele está criando uma rotina. Ele está criando um cotidiano.
toda vez que você for sair para trabalhar, seu filho vai saindo atrás de você, o que você vai dizer para ele? Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Não seja um idólatra. E para você não esquecer, escreve na batente da porta. É a criação de uma rotina, de um cotidiano. Toda vez, veja só, não é uma vez por mês, não é no último domingo do mês, não é no primeiro domingo do mês. Não são todos os domingos. Toda vez que comerdes do pão e beberdes do cálice, fazei isso em memória de mim. Como que as igrejas vão fazer e se organizar para isso? É teologia sistemática. Mas o que está aflorando do texto bíblico? Que toda vez que você come, você precisa lembrar de Jesus. Toda vez que você bebe, você precisa lembrar de Jesus. Que a sua memória é um negócio importante. Que o cultivo de uma lembrança é fundamental. Cotidiano, na teologia bíblica, é cultivo de uma memória. Sem ela, sabe o que acontece? A gente esquece. Óbvio. Mas é exatamente isso. O texto bíblico ele vai trazendo para a gente repetições de coisas aparentemente simples, porque no meio da rotina e da execução das tarefas que nós reputamos como as tarefas essenciais da vida, como as coisas mais importantes que a gente tem para fazer, no meio disso tudo, a nossa tendência é esquecer. É Jesus virar secundário. É Jesus ficar na periferia das coisas e não no centro. A nossa tendência natural é transformar o evangelho num acessório. O que eu estou dizendo com isso, e o que eu estou querendo dizer com isso, é que nós evangélicos, ao termos criado um jeito de ser espiritual muito espontâneo, ganhamos algo de extraordinário. Ganhamos algo de extraordinário. O agir monumental do Espírito no nosso meio e o privilégio de experimentar esse agir livre do Espírito. Entretanto, quando deixamos de lado a leitura cotidiana do texto bíblico, quando deixamos de lado a ritualização daquilo que deve ser sempre relembrado, quando deixamos de lado as disciplinas espirituais que nos trazem a necessidade de lembrar, nós tornamos Jesus, o Evangelho e a teologia um acessório, e ao fazê-lo, Jesus, a teologia, quem Deus é, se torna um acessório, pasme, inclusive na própria leitura do texto bíblico. Como assim Jesus vira um acessório, inclusive na própria leitura do texto bíblico? Como assim a teologia vira um acessório na própria leitura do texto bíblico? Fácil demonstrar. Fácil demonstrar. Se eu estou lendo um texto, segundo Samuel 11, o adultério de Davi, o plano maquiavélico contra Urias, e eu não estou preocupado em saber onde está Deus nessa história, cadê o Deus que é um? Cadê o Deus que a gente deve amar? O que Deus está fazendo nessa história aqui? A teologia, aquilo que a gente pensa a respeito de Deus, está jogado para escanteio. Se eu estou lendo a história de Davi, e eu não estou pensando em como Jesus se relaciona com essa história de alguma forma,
eu estou jogando Jesus para a periferia também. E é isso que a gente faz. E a gente é capaz de ouvir pregações inteiras e ler livros inteiros sobre a Bíblia que jogam Jesus e a teologia para a periferia. E a gente faz isso. Na medida em que a gente não cria uma rotina de Jeremias, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. No meio do desespero e do caos, Jeremias pode dizer, quero trazer à memória o que pode lhe dar esperança, porque ele tem na memória algo que possa lhe dar esperança. Os atos poderosos de Deus na história, as narrativas, as histórias. Jeremias evidentemente está lembrando do evento libertador do Êxodo. É o tipo de memória que ele cultiva, que ele pode recordar nesse tipo de evento. A mesa, o pão, o cálice, cotidianamente criam em nós um senso de memória que clama e diz: Jesus precisa estar em tudo. Toda vez que você come, toda vez que você tem fome e passa a comer, Jesus precisa estar em tudo, inclusive quando você lê textos que parecem ir completamente em outra direção. Onde está Jesus na história de Davi, em 2 Samuel 11? Mateus nos responde. Mateus nos responde. Com quem Deus está em 2 de Samuel, capítulo 11? O Evangelho de Mateus diz: Jesus está com Urias e com Batseba. Claramente, no texto de 2 Samuel, e mais claramente na genealogia de Jesus, quando Mateus a delineia no capítulo 1 do seu próprio livro. Livro da genealogia de Cristo Jesus. E nessa genealogia de Jesus, surpreendentemente, para nos deixar perplexos, talvez não a todos nós, mas pelo menos aqueles de nós que conhecem como genealogias funcionavam no Antigo Oriente Próximo e na Antiguidade Clássica, uma genealogia que contém mulheres é algo muito esquisito. Não tem. Genealogia na Antiguidade tinha um monte, com mulheres ali no meio, é algo absolutamente atípico. A de Mateus tem, obviamente, a própria Maria, mãe de Jesus, e mais 4 mulheres relevantes da história de Israel, nenhuma delas puramente israelita. E então a gente tem Tamar, cananeia, Raabe, cananeia, Ruth, moabita, e a esposa de Urias, o hitita. Para além de ter 4 mulheres, 4 estrangeiras, Batseba possivelmente filha de judeus, casada com um estrangeiro, hitita, que na narrativa do 2º livro de Samuel é uma esposa de estrangeiro que cumpre a lei ritual mosaica. Sabe o banho? Vocês sabem, né, o banho? O banho, você sabe, né? O que geralmente a gente não conta, e que está no texto, explícito no texto, é que aquele banho não era qualquer banho, muito menos um banho sexual. Aquele banho era um banho de purificação da menstruação. Está no texto, é só ir lá e ler. E a pergunta que a gente tem que se fazer para o texto é: por que uma estrangeira está guardando a lei mosaica? E está. E por que ela está enlutada quando o marido morre? E está.
E quem é esse estrangeiro que é um soldado exemplar melhor do que qualquer israelita? E é. E quem são as pessoas que morrem com Urias depois do plano executado por Joabe? Porque veja só, não foi só Urias que morreu, meu amigo. Joabe, depois que Urias morre no fronte de batalha, manda um emissário a Davi. E nas instruções ao emissário ele diz assim: olha, se Davi perguntar por que o exército se aproximou tanto das muralhas a ponto de levar flechadas e pedradas, diga também que Urias morreu na batalha. Foi um pequeno pelotão junto com Urias na brincadeira. E sabe uma coisa interessante desse texto? O texto começa dizendo assim que o exército estava indo batalhar no norte na primavera, que era quando os reis saíram para a guerra. Afinal de contas, guerrear no inverno é complicado. Mas Davi ficou no palácio. Deixa os caras brigar lá. E sabe o que Davi foi fazer? Tirar uma soneca à tarde. E quando ele acorda dessa soneca, no final da tarde, ele vai lá observar o reino a partir do seu pátio e vê Batseba a partir de um plano elevado, tomando esse banho. Que rotina é essa desse rei, que o povo dele está em guerra? E ele tira uma soneca, uma siesta, no período da tarde. Nesse contexto, você começa a perceber que toda a ideia de um cotidiano consagrado a Deus está sendo ignorada por Davi. A propósito, um Davi que desconsidera, inclusive, as leis de guerra do livro de Deuteronômio. Depois de receber a carta, ele manda destruir a cidade inteira. Daí depois você pode ler Deuteronômio 20 e ver como um rei deveria se comportar numa situação de guerra. E ver o que Davi faz. Você tem alguma dúvida de onde está Jesus nessa história? Jesus está com um hitita. Essa história aponta para como um rei não funciona, como não deveria ser um rei, como não deveria ser um líder. E se você quiser saber onde Jesus está nessa história, é só você lembrar o que Jesus faz diante da principal batalha de todas. O que um verdadeiro rei faz. Ele vai para a cruz. Ele está no fronte. O que o cotidiano povoado pela ceia, por quem é Jesus, por amor a Deus faz, é fazer com que a grande história do Deus que entra na história em favor de um novo povo que não merece, mas é resgatado, é fazer com que essa história povoe cada uma das nossas atitudes e planejamentos. Você quer saber se você responde o tolo ou não? Leve em consideração os riscos de Provérbios. Mas, sobretudo, como essa resposta reflete o Evangelho? Essa pergunta é a pergunta de quem está fazendo teologia bíblica. De forma que teologia bíblica aplicada ao cotidiano
não é um conjunto de regras pragmáticas que toda vez que você estiver diante da situação X ou da situação Y, você consegue consultar uma tabelinha para saber, na prática, como que eu faço. Teologia bíblica aplicada ao cotidiano é como alguém profundamente impactado pelo Evangelho e que não se permite se esquecer dele, e que o tempo todo se lembra do Evangelho, como alguém assim passa a pensar o mundo e pensar as suas atitudes. E isso requer compromisso, requer parar e pensar, e isso requer de mim e de você tempo. Levar as grandes questões para o travesseiro. Digeri-las. E eu gostaria de concluir, chegar ao final do nosso tempo falando de cotidiano e teologia bíblica, dizendo o seguinte: a beleza de uma vida ritualizada pelo Evangelho é a beleza de uma vida que se repete dia após dia, com a novidade extraordinária que o Espírito traz para esse cotidiano comum. Eu vou repetir. Dia após dia, num cotidiano comum, de leitura do texto bíblico, de oração e reflexão na palavra, de memorização e repetição da memória do que Cristo fez por mim e por você. O dia de gente comum, como eu e como você, que não pretende ser gente famosa, que não pretende ser gente grande, que não pretende ser mais importante do que os outros, gente comum vivendo vidas comuns, observam o agir extraordinário do Espírito Santo nessas vidas absolutamente comuns e corriqueiras. Nem Ruth, nem Raabe, nem Tamar, nem Batseba, nem Urias, nem Sifra e Poá, jamais desejaram ser grandiosos ou terem seus nomes cravados na história. É gente simples e gente comum. Gente como eu e como você. E nesse ambiente comum, eu e você, quando permitimos que o Evangelho dele faça parte, temos o privilégio de ver o extraordinário do Espírito atuando nos dias comuns, mais ou menos na mesma cadência dessa canção do Chico, Cotidiano. Parece que está tudo repetindo, mas está cheio de beleza nessas repetições. Parece que está sendo tudo igual, mas as diferenças nesse igual fazem toda a diferença do mundo. Eu tinha um líder, tenho até hoje no coração, que ele dizia assim: ouse orar de manhã cedo e pedir a Deus: Deus, me dá a pessoa de quem eu vou falar do teu Evangelho hoje, e esteja pronto para o extraordinário que Deus vai preparar nesse dia. Ele vai aprontar, e aí você vai ter que lidar com Deus aprontando com você. Mas experimenta, todo dia de manhã, orar pedindo a Deus: Senhor, levanta a pessoa para quem eu vou
falar do teu evangelho hoje. E lide com as consequências. Esteja desafiado. Deus te abençoe.